Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Bruno do canal WBBet. Hoje, sábado, dia 3 de maio de 2025, eu trago para vocês palpites, prognósticos e odds dos principais jogos da rodada de hoje. Antes de mais nada, já sabe, time, dá aquela voadora no like. Se você gosta do conteúdo, se inscreve em nosso canal, acionando as notificações na opção todas para você não perder nada e não ficar fora de nenhum green. Bora lá, time, para mais um dia de muitas análises. Lembrando que tudo que eu falo aqui é exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer algum sentido para vocês, vamos nessa. Lembrando também que a aposta é apenas para maiores de 18 anos, então aposte com responsabilidade. Dando início, então, pessoal, pela Inglaterra Premier League, temos o jogo do Aston Villa versus Fulham, início às 8h30 da manhã. Bom, na classificação, o Aston Villa é o sétimo colocado com 57 pontos e o Fulham 51 pontos na oitava colocação. A equipe do Aston Villa ainda luta por uma vaga na Liga Europa. Está a 3 pontos de distância do Nottingham Forest, que tem 60 pontos, uma equipe que caiu muito de rendimento. Ainda tem 4 rodadas para o complemento desta temporada da Premier League, tanto para o Aston Villa como também para o Fulham. Se a equipe do Fulham vence 3 dos últimos 4 jogos, pode ser aí que consiga uma vaga na Conference League. Se vencer todos os jogos, batendo tudo certinho, pode ficar com uma vaga na Liga Europa. Já o Aston Villa precisa vencer apenas 2 e empatar 1 para ficar com uma vaga da Liga Europa, se a equipe do Nottingham Forest tropeça. Vai ser um duelo bem interessante. A equipe do Aston Villa faz valer o seu mando de campo quando atua em seus domínios. A equipe do Fulham tem leves dificuldades quando atua fora de casa, já que nos últimos 4 só venceu apenas um. Também vejo um duelo para gols, um jogo para over gols. Por quê? Nos últimos 5 jogos aqui, bateu mais de 1,5 gol e até mesmo mais de 2,5 gols para o Aston Villa. E diante do Fulham, em 4 de 5, bateu mais de 2,5 gols também. Em histórico de confronto direto, nos últimos 3, foi jogo para mais de 2,5 gols. Então, temos aqui duas boas probabilidades. A primeira, o Aston Villa atuando em casa com aquela pegada, apesar de vir e de estar vindo aí a 3 jogos sem conseguir bons resultados, quando se fala no fator casa, é 6 vitórias consecutivas. Então, para essa partida, vejo aí uma chance dupla, Aston Villa com empate, vejo uma chance dupla aí, Aston Villa com empate, e também vejo um jogo para gols nessa partida, tendência para gol, foi os últimos confrontos e também está se mantendo aí nos últimos jogos dessas equipes. Então, vou estar pegando aí para vocês um jogo para mais de 1,5 gols, mais de 1,5 gol, pagando 1,24, 1,24 mais de 1,5 gols. Vamos lá agora para a Espanha, meu parceiro. Temos o jogo aí na La Liga da Espanha entre Alavés versus Atlético Madrid. Início às 9 horas. A equipe do Atlético de Madrid é o terceiro colocado, é o duelo do terceiro colocado versus o 17º colocado. Duelo bem interessante. A equipe do Alavés luta contra o rebaixamento, tem 34 pontos, ou seja, está a 2 pontos à frente do Las Palmas, que está dentro do Z3, e a equipe do Atlético de Madrid vai lutar ali para ficar no mínimo aí com essa vice-liderança, porque título tá bem complicado, o título ali tá sendo disputado entre Barcelona e Real Madrid. Então, vai ser um jogo bem interessante, mas que a equipe do Alavés precisa mais do resultado, porque está aí correndo riscos de rebaixamento. Querendo ou não, Atlético de Madrid vai se classificar aí para a próxima temporada da Champions. Mas Bruno, por que você disse que a disputa do título está entre Real Madrid e Barcelona? Porque mesmo se a equipe do Atlético de Madrid vencer seus próximos 5 jogos, que soma 15 pontos, só chegaria a 71 pontos. Ou seja, é uma coisa muito complicado. 71 pontos não, 15 pontos, ele chegaria a 81 pontos. Mas se o Barcelona vencer mais uma e outra, não tem chance matemática. Então é uma coisa muito complicada. Mesmo o Atlético de Madrid podendo chegar ainda aos 81 pontos,
vejo o Atlético de Madrid fora de disputa de título nesta atual temporada, mesmo tendo chance matemática. Bom, a equipe do Alavés vem a 5 jogos aí, batendo under 2,5, e a equipe do Atlético de Madrid, nos últimos 5 jogos, vem batendo aí mais de 2,5 gols em 3 de 5. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Vai ser um duelo bem interessante nessa partida, onde ambas as equipes precisam do resultado. O Atlético, porque ainda sonha chances mínimas de título, e a equipe do Alavés, porque quer fugir desse rebaixamento aí para a Série B da próxima temporada. Então, vou deixar aqui um jogo para gols nessa partida. Vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols. Bom, vamos agora para a Premier League novamente, para a Bundesliga da Alemanha. Temos o jogo do RB Leipzig versus Bayern de Munique. O Bayern, já campeão, 75 pontos, enfrenta o quinto colocado Leipzig, que ainda luta e sonha por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa. Atualmente ainda falta 2 rodadas, se não me falha a memória, para o término deste campeonato. Então ele está 2 pontos atrás do Freiburg. Se ele vence e o Freiburg tropeça, ele pode superar o Freiburg. E na última rodada, vamos ver o que é que dá. Vai ser um jogo bem interessante, tem um bom ataque ofensivo, vai enfrentar um Bayern de Munique que joga pelo comprimento de tabela, ou seja, não briga mais por nada, já é campeão, tudo que poderia ganhar já ganhou, então vai ser um jogo bem interessante. A equipe do RB Leipzig em casa é uma equipe muito over, já que nos últimos 4 jogos aí bateu ambos marca e mais de 1,5 em 3 deles, e a equipe do Bayern de Munique fora de casa é impossível. 3 vitórias e 2 empates, ou seja, vem fazendo muitos gols, bateu mais de 2,5 nos últimos 3 jogos. E confronto direto na casa do Leipzig, bateu ambos marcas nos últimos 4 confrontos. É jogo para gols, não tem para onde correr. O Bayern é bem superior tecnicamente, mas é a equipe do Leipzig que pode aprontar sim diante do poderoso Bayern. O Bayern não briga mais por nada, né? Então, para essa partida, acredito que será um jogo, mais uma vez, para gols, um jogo muito over. Os confrontos mostram isso. O Bayern tem um poderoso ataque. A equipe do Leipzig, atuando em casa, vem fazendo valer o seu mando de campo. Então, um jogo para ambas as equipes marcam. É uma boa pegada. Também um jogo para mais de 2,5 gols. E você que é aquele camarada que gosta de zebra, time zebrinha aqui no ar, hein? Chance dupla, Leipzig com empate. Continuando, vamos agora para Slav Braga versus Vitória Pils pelo campeonato da República Tcheca. É o duelo do Slav Praga, 81 pontos, em minha visão, deve confirmar o seu título aí. E enfrenta o Vitória Pils, segundo colocado. Não é à toa que é a disputa do título. A disputa do título que em alguns campeonatos não acontece, porque a equipe do Slav Praga, meu parceiro, está muito pontos aí à frente dessa equipe do Vitória Pils. Bom, vai ser um jogo bem interessante. Equipes que vêm com séries de invencibilidade pelo seu campeonato. Nos últimos 3 jogos aí, bateu mais de 1,5 gols em jogos do Slav Praga. Vitória Pils bateu mais de 1,5 em 4 de 5. Nos últimos 3 confrontos diretos, bateu mais de 2,5 gols. Bom, vai atuar em casa com o apoio do seu torcedor. É uma equipe forte, não tenho dúvida. Não é à toa que tem mais de 20 pontos de diferença do que o Vitória Pils. Então, vou pegar 2 pegadas nessa partida. A primeira será o jogo para gols. O mercado para gols está muito bom nessa partida. Vamos olhar a odd de momento para o jogo para gols aqui. Então, vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols. E você, que é aquele cara mais avantajoso, podemos pegar um jogo para ambos marca, pode acontecer, ou até mesmo uma vitória da equipe do Slav Praga. Bom, vamos agora para o campeonato francês. Vamos para o jogo do Strasbourg versus PSG. PSG não briga mais por nada, já é campeão. Essa equipe treinada pelo Luiz Henrique, 78 pontos, mas o Strasbourg ainda luta por algo. É o 7º colocado com 54 pontos, a mesma pontuação de Nice, Lyon e, claro, Mônaco e Lille, 55 e 56 pontos. Então, o Strasbourg está super vivo por uma vaga até mesmo na Champions da próxima temporada. Briga por Champions, se não der Conference League, Pré-Champions e também
briga para uma vaga na Liga Europa. Então tá vivíssima aí as possibilidades do Stramborg, que vai atuar em casa com o apoio do seu torcedor, vai enfrentar um PSG que não briga mais por nada, já ganhou o título, tudo que poderia ter ganho, ganhou nesse campeonato. Stramborg aí vem a 5 jogos de invencibilidade, batendo mais de 1.5 e 3 de 5, e a equipe do PSG, depois que conquistou o título, não venceu, perdeu para o Nantes, empatou com o Nantes fora de casa 1-1, perdeu para o Nice em casa 3-1 e bateu mais de 1.5 em 4 dos últimos 5 jogos aí do PSG. A equipe do PSG é uma equipe que costuma vencer essa equipe do Stramborg com facilidade. Nos últimos 3 venceu e bateu mais de 2.5 gols. Claro, Stramborg pode vencer, precisa mais do resultado. Então o PSG aí deve ter algumas dificuldades, mas para não ficar em cima do muro, é um duelo para over. Os últimos confrontos mostram isso, histórico de confronto e tendência também para jogos do PSG. Do Luiz Henrique vai querer colocar a sua equipe para frente de todas as formas. Então, pegando o jogo aqui de mais de 2.5 é uma boa pegada e também um jogo de 0.5 gol no primeiro tempo. Ambas as equipes vai querer propor. O PSG não briga mais por nada, mas deve querer beliscar um golzinho aí. Então, um 0.5 no primeiro tempo, 0.05 e também aqui um ambos marca, quem sabe. Vamos retornando aí ao campeonato italiano, disputa de título, meu parceiro, às 13 horas, temos o jogo do Lecce versus Napoli. O Napoli é o atual líder, 74 pontos, enfrenta o 17º colocado Lecce com 27 pontos. Então, o que temos de observar aqui? A equipe do Lecce briga contra o rebaixamento, atualmente está a 2 pontos à frente do Venezia, que está sendo rebaixado para a Série B, e o Napoli disputa do título aqui contra a Internazionale de Milão. Tem 3 pontos à frente, a Inter vem de 2 tropeços, e a equipe do Napoli conseguiu vencer aí 3 seguidas, e só depende de si para conquistar o título nessas próximas 4 rodadas complementares. Então vai ser um jogo bem interessante, o Napoli vem em uma crescente muito boa, não é à toa que o Napoli em 5 jogos só empatou 1, venceu 4. A média de gol do Napoli também está muito boa, marcou gols nos últimos 5 jogos. E a equipe do Lecce vem em decência mesmo. 5 jogos, 3 derrotas, 2 empates, batendo mais de 1.5 nas últimas 4. E nos últimos confrontos, nos últimos 2 foi duelo para under, 0-0 para o Napoli em casa e 1-0. Agora fora de casa, o Napoli conseguiu vencer 4-0 e 2-1. Um jogo para over. Então não vou acreditar aqui em um jogo para gols, porque o Napoli precisa vencer e 1-0 seria goleada para essa equipe dos napolitanos. Então vou deixar aqui vitória simples, Napoli para vencer o jogo. Vamos agora para o campeonato turco. Temos aí o jogo do Galatasaray versus Sivasspor às 13 horas. É o duelo do primeiro colocado Galatasaray, 5 pontos à frente do Fenerbahçe, 80 pontos. E a equipe do Sivasspor, 15º colocado, luta contra o rebaixamento, está com 34 pontos, mesma pontuação da equipe do Alanyaspor, primeira equipe que abre o Z4. Ou seja, jogo bem interessante. A equipe do Galatasaray tem a melhor defesa deste campeonato e também um dos melhores ataques. Atuando em casa tem o melhor aproveitamento, ou seja, a melhor equipe atuando em seus domínios. O Sivasspor é uma equipe que sofre bastante, principalmente quando atua fora dos seus domínios, vem fazendo a terceira pior campanha. Vai ser um jogo bem interessante, ambas as equipes precisam pontuar, é um jogo de 6 pontos, o Galatasaray vem empolgado, com 5 vitórias consecutivas, batendo mais de 1.5 em todos eles, Sivasspor bateu aí mais de 2.5 em 4 de 5, e nos últimos confrontos bateu, ambos marcam mais de 2.5 gols aí, pelo menos em 4 dos últimos 5 confrontos. Então, jogo bem interessante na casa do Galatasaray, vem fazendo um bom campeonato, excelente campeonato, paga uma odd de 1.20. Podemos pegar aí esse Galatasaray para vencer e mais de 1.5 gols para melhorar aí um pouco mais essa odd. E também é um duelo para gols, pelo que vi aí nos últimos confrontos, o Galatasaray marca gols com facilidade. Podemos pegar aí também esse jogo para mais de 2.5 gols, tendência garantida. Vamos retornar à Premier League. Temos o jogo do Arsenal versus Bournemouth.
Bom, é o duelo do segundo colocado, Arsenal versus o Bournemouth com 50 pontos na 10ª colocação. Bournemouth tem chance de alguma coisa? Sim, tecnicamente tem chances mínimas de uma classificação para a Conference League, mas é algo muito improvável, não vejo isso acontecendo, a distância é muito grande, então vejo o jogo aí para o Arsenal querer confirmar a sua vice-liderança, o Arsenal que perdeu lá o primeiro jogo em casa para o PSG, meu parceiro, o Arsenal não conseguiu engatar o que fez contra o Real Madrid. Nos últimos 5 jogos do Arsenal, bateu mais de 2,5 em 3 dele. E a equipe do Bournemouth, 3 empates e 1 vitória, batendo under 2,5 nos últimos 3. Nos últimos 2 confrontos aí, bateu mais de 1,5 gols. Então vai ser um jogo bem interessante. O Arsenal atuando em casa é muito difícil de ser batido, apesar de estar vindo aí a 3 jogos sem vencer. Vai enfrentar o Bournemouth, que não é uma equipe que vai enfrentar essa equipe do Arsenal de igual para igual. Então, o Arsenal deve poupar alguns jogadores nessa partida. Então, por esse motivo, acredito que será um jogo aí para gols. Será um jogo para gols, porque o Arsenal vai poupar e vai deixar a oportunidade para a equipe do Bournemouth. E aí esquecendo que o PSG também vai poupar lá no jogo diante do Stramborg. Então o Stramborg está com dupla possibilidade naquele jogo, hein? Então vamos deixar aqui um jogo para over 1,5. Bom, campeonato alemão, Bundesliga, temos Borussia Dortmund versus Wolfsburgo. É o duelo do sexto colocado com 48 pontos, diante do Wolfsburgo, 39 pontos. Time, Wolfsburgo, 39 pontos, não briga mais por nada, e minha visão não cai, nem vai para lugar algum, não cai, nem briga mais por nada. E a equipe do Dortmund, 48 pontos, sexto colocado, ainda briga por vaga na Liga Europa e também na Champions da próxima temporada. Então tudo pode acontecer, só precisa vencer os seus jogos. O Dortmund vem a 3 vitórias, batendo mais de 2,5 gols nos últimos 3, e a equipe do Wolfsburgo bateu mais de 2,5 gols, pelo menos em 2 dos últimos 5 jogos. Os últimos confrontos do Dortmund diante do Wolfsburgo, no mínimo em casa, ele venceu aí os últimos 3 confrontos, e para essa partida, mesmo a equipe do Dortmund vindo com uma boa sequência de gols, acredito que vai vencer. Vou deixar aqui Borussia Dortmund para vencer, e como segunda opção, quem sabe pegamos aí o mais de 2,5 gols. Vamos agora para a Liga dos Campeões da CONCACAF, se não me falha a memória, o jogo playoff final da Ásia, o jogo do Al-Ahly versus Kawasaki, início às 13h30. Al-Ahly, favoritaço, é uma equipe que vem a 5 vitórias consecutivas, batendo mais de 2,5 nos últimos 4, enfrenta o Kawasaki com 3 empates e 1 vitória, ou seja, bateu mais de 2,5 em 3 de 5, um duelo bem interessante. É um jogo para gols, podemos pegar sim, um jogo para gols nessa partida. Vamos pegar aí o duelo de mais de 2,5 gols, e com outra pegada podemos pegar, quem sabe aí, essa vitória do Al-Ahly. Holanda, Eredivisie, Heracles versus Feyenoord, início às 13h45. É um duelo do terceiro colocado Feyenoord, 62 pontos, vem a 5 vitórias consecutivas. Enfrenta o Heracles na 12ª colocação com 35 pontos. Em minha visão, Heracles não vai cair, não vai cair o Heracles. Luta contra o rebaixamento, não vai cair e pode beliscar a vaga aí na Conference League. Então, um jogo bem interessante. A equipe do Feyenoord tem chances matemáticas de título, ainda está na disputa, mas se ficar na segunda colocação é lucro, já entra na fase de grupos da Liga dos Campeões, ficando em segundo colocado. Bom, o Heracles é uma equipe que em 5 jogos só venceu 2, empatou 2 e perdeu aí de 4-0 para o Kronos. E o Feyenoord vem avassalador, 5 vitórias, batendo mais de 2,5 em 3 dela. E nos últimos confrontos, meu parceiro bateu mais de 2,5 em todos. Então, mesmo atuando fora de casa, essa equipe do Feyenoord é o favorito em minha visão. Então, o que podemos buscar nessa partida? O que podemos buscar nessa partida é um jogo que podemos pegar um Feyenoord com empate anula, com mais segurança, é isso aí. E também podemos pegar um jogo para mais de 2,5 gols. Vamos agora para o jogo da Liga Portugal, Braga versus Santa Clara. Braga, terceiro colocado,
com 64 pontos, ou seja, briga ainda por título, briga por título e também por uma vaga aí direta ou na pré-champion. E a equipe do Santa Clara, sexto colocado, 50 pontos, briga com vaga na Conference League com vitória de Guimarães. A equipe do Braga é uma equipe que em 5 jogos venceu 3, empatou 2, bateu mais de 1.5 em todos. E a equipe do Santa Clara bateu mais de 1.5 em 3 dos últimos 5 jogos. Nos últimos 3 confrontos aí, a equipe do Braga venceu e bateu o over 1,5. O Braga precisa muito do resultado. Claro que a equipe do Santa Clara também precisa, mas o Braga vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. Então, o jogo está favorável à equipe do Braga. Então, vou deixar Braga com empate anula e também vou deixar aí esse jogo para mais de 1.5 gols. Bom, vamos agora para a Suíça Superliga, o jogo do Lausanne versus Young Boy. A equipe do Young Boy é o favorito para vencer essa partida, mas não passa pelo bom momento técnico, já que nos últimos 5 jogos vem batendo under 2,5 em 3 dele, e a equipe do Lausanne nos últimos 5 jogos bateu o over 1,5 em 4 deles. Nos últimos 2 confrontos, Young Boy levou a melhor. Em classificação, é o duelo aí do terceiro colocado, Young Boy, com 53 pontos, diante do Lausanne, 47, na sexta colocação. Então, o que podemos esperar nesse confronto? Eu espero um jogo bem interessante, tecnicamente, a equipe do Young, em minha visão, favorito. Então, vou pegar aqui aquele duelo aí para ambas as equipes marcam gol. Vamos agora para Itália novamente, o jogo da Internazionale versus Verona, às 15h45. Inter, 2 derrotas consecutivas, vice-líder e ainda está na disputa do título. Vai enfrentar Verona na 15ª, 32 pontos. Verona que quer se afastar ainda mais desse possível descendência, ou seja, desse possível Z3. Então, a Internazionale não passa por um bom momento. Vem aí há 5 jogos sem vencer, ainda tem a probabilidade e possibilidade de poupar jogadores, porque primeiro jogo atuou em alto nível diante do Barcelona pelas semifinal da Champions, então foi 3-3, pode poupar nesta partida para enfrentar o Barça aí na próxima terça-feira. Então não acredito que vai jogar completo diante dessa equipe do Verona atuando em casa. Verona vem a 5 jogos sem vencer, batendo menos de 2,5 em todos. Nos últimos 3 confrontos aí são 2 vitórias da Inter e um empate, e bateu over 2,5 nos últimos 4. Então o Verona pode rabiscar alguma coisa nessa partida, porque a Inter deve poupar jogadores, porque vai enfrentar o Barça. Então, mesmo os 2 próximos jogos sendo em casa, deve priorizar alguns jogadores, como é o caso de Lautaro Martinez. Então, para essa partida, ficarei no mercado para gols. O mercado para gols, em minha visão, é um mercado bem plausível, porque a equipe do Verona pode aprontar diante dessa Internazionale, causando aquela zebra desagradável. Então, mais de 1.5 gols. Vamos agora para a La Liga, o jogo do Real Valladolid versus Barcelona, início às 16 horas. O Barça, primeiro colocado, 76 pontos, está a 4 pontos à frente do vice-líder. Vai enfrentar uma equipe que está praticamente rebaixada, vai jogar para cumprir tabela. Então, é um jogo para Barça e Barça. Bom, o Valladolid, 5 jogos, 5 derrotas, batendo over 2,5 em todos. E a equipe do Barça vem aí batendo mais de 2,5 em 4 dos últimos 5, atuando fora de casa, dentro de casa é forte da mesma forma, bateu mais de 2,5 nos últimos 5 confrontos. É o Barcelona que precisa pontuar, o Barcelona que empatou em casa com a Internazionale precisa dar resposta já nessa partida para eliminar a Inter na próxima. Então, para essa partida, vou deixar aí um jogo para Barcelona estar vencendo no primeiro tempo e também para mais de 2,5 gols. Claro, em duelo de finalização. Em duelo de finalização, podemos pegar boas opções de finalizações aqui, porque o Barcelona tem equipes que finalizam bem. Como é o caso, meu parceiro, como é o caso do Ferran Torres, como é o caso do Yamal. Não sei que o Yamal e o Rafinha vai estar disponível para essa partida, porque também o Barcelona vai querer poupar. O outro jogo é mais importante. O Barcelona ainda pode recuperar caso algo dê errado neste jogo. Então, mas é isso. O Barcelona no primeiro tempo
e over 2,5. O Real Valladolid é uma equipe frágil tecnicamente. Bom, campeonato holandês, Eredivisie, PSV versus Sittard, início às 16 horas. É o duelo do vice-líder, 67 pontos, ou seja, 7 pontos atrás do líder Ajax. Enfrenta o Sittard na nona colocação com 36 pontos, 4 pontos de entrar aí na Conference League, ou seja, tem chances, mas vai atuar fora de casa. A equipe do PSV, quando se fala no fator casa, é uma equipe fortíssima, apesar de não estar fazendo valer nesta temporada. Nos últimos 3 jogos, bateu mais de 1,5 em casa. Sittard bateu menos de 2,5 em 3 dos últimos 5 jogos fora. Nos últimos 2 confrontos, nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias da equipe do PSV. Então, eu vou deixar aqui um jogo para gols, um jogo para mais de 2,5 gols. E se a equipe do PSV estiver amassando, pode pegar aí PSV no primeiro tempo, quem sabe. Vamos para a França, Etienne versus Mônaco. É o duelo do quarto colocado versus a equipe do Etienne, 17º, que está sendo rebaixada tecnicamente. Tem chances matemáticas? Tem. Tem muita bola para acontecer ainda neste campeonato. Então vai atuar em casa, mas vai enfrentar o Mônaco encaixadinho. O Mônaco que passa pelo momento aí de tranquilidade. 5 jogos vem de apenas uma derrota, bateu over 1,5 em 4-5. Nos últimos 3 confrontos, o Mônaco venceu todos. E a equipe do Etienne não se encaixa, vem de uma derrota diante do Estrasburgo por um placar de 3-1. Então vou deixar esse Mônaco para vencer o jogo. Portugal novamente, Estoril versus Benfica, às 16h30. Benfica 75 pontos, segundo colocado, com a mesma pontuação do Sport de Portugal. Estoril 42 pontos na 8ª colocação, ainda tem chances matemática, mesmo que mínima, de Conference League, porque o Vitória Guimarães tem 51 pontos. Vai ser um duelo bem interessante, mas a equipe do Benfica é o favorito pelo futebol que vem jogando. A equipe do Estoril, nos últimos 3 jogos, bateu mais de 1,5. E o Benfica, nos últimos 5 jogos, over 2,5. Nos últimos confrontos aí, venceu todos. Então, vou deixar esse Benfica para vencer o jogo. Benfica para vencer o jogo. Quem sabe já um intervalo. O Benfica para vencer e mais de 1,5. Também acredita que será um jogo para gols nessa partida. Como vocês viram, os últimos confrontos e também nos últimos jogos dessas equipes, mais de 2,5. Vamos lá, Brasileiro Série A, temos Ceará versus Vitória às 18h30. É o duelo nordestino, o Ceará nono colocado com 8 pontos e o Vitória é o 16º com 6 pontos, ou seja, a mesma pontuação do Atlético que está no Z4. É início de temporada, então não tem muito que se preocupar equipes que estão dentro do Z4, sem contar o Sport que é o lanterna. Bom, o Ceará, 5 jogos, batendo menos de 2,5 em 3 deles. E a equipe do Vitória, nos últimos 5 jogos, batendo menos de 2,5 em 3 deles, batendo over 1,5 em 4 de 5, ambas as equipes. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias da equipe do Vitória. Vai ser um jogo interessante. O Ceará jogando em casa é uma equipe forte e o Vitória vai querer buscar o resultado. Então vou deixar um over 1,5. Brasileiro Série A ainda temos Corinthians versus Internacional às 16h30. Vai ser um jogo interessante. A equipe do Corinthians, que tem o Dorival Júnior como seu treinador, atualmente é o 12º com 7, enfrenta o Inter na 6ª colocação com 9 pontos. Então, a equipe do Corinthians bateu over 1,5 em 3 dos últimos 5 jogos e o Internacional bateu over 1,5 em 3 dos últimos 5 jogos. Nos últimos 2 confrontos, um empate e uma vitória do Internacional. Em 4 de 5, bateu over 1,5. Quando essas equipes se enfrentam, é jogo para over 1,5. Vamos lá. Fluminense versus Sport às 18h30 é um duelo bem constrangedor. Por quê? O Fluminense é o 5º colocado com 10 pontos, a equipe do Renato Gaúcho, enfrenta a equipe do Pepa na 20ª colocação. A equipe do Sport só leva paulada. Então, a equipe do Flusão, o Flusão em 5 jogos bateu over 1,5 em 4 de 5. A equipe do Sport bateu over 1,5 em 3 de 5. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Flusão. O Flusão atuando em casa. Claro, teve dificuldades diante da Aparecidense e finalizou bastante, venceu apenas de 1-0, mas deve confirmar o seu favoritismo nessa partida. Vou deixar Fluminense para vencer o jogo. Bahia versus Botafogo às 21h. A equipe baiana
é a 7ª colocada com 9 pontos, enfrenta o Botafogo na 8ª colocação com 8 pontos ganho. Bom, a equipe do Bahia, 4 vitórias consecutivas, batendo under 2,5 nos últimos 4 jogos, ou seja, under 1,5 também, então só de 1 a 0 o Bahia vence. E a equipe do Botafogo nos últimos 5 bateu mais de 1,5 em 3 de 5. Nos últimos 2 confrontos, Bahia venceu e Bahia empatou, ou seja, o Bahia não perde para o Botafogo a mais de 5 confrontos. Então é um adversário indigesto essa equipe baiana diante da equipe do Botafogo, que não vence há 4 jogos fora. Então, para essa partida, vou pegar Bahia com empate. Time, essa é a nossa análise, palpite e prognóstico da rodada. Se gostou, solta o dedo no like e compartilha o vídeo para divulgar o canal. Mas, Bruno, qual é a opção de bilhete pronto? Bom, formando uma triplinha aqui do brasileiro, vamos deixar Bahia, chance dupla, vamos deixar Fluminense para vencer. É a primeira dupla do canal. Outra boa pegada que vocês podem pegar, Corinthians, mais de 1,5, Ceará e Vitória, mais de 1,5, outra dupla. Agora, falando no futebol europeu, temos grande probabilidade também. Temos aqui grandes jogos, como é o jogo do Barcelona. Podemos pegar Barcelona para vencer, podemos pegar Napoli para vencer, podemos pegar também Braga para vencer. Então, uma boa tripla. Outra boa opção que vocês podem pegar aí também é o mais de 2,5 no jogo do Al-Ahly versus a equipe do Kawasaki. Mais de 2,5 no jogo do Al-Ahly versus o Kawasaki. Podemos pegar aqui essa vitória da equipe do Dortmund para vencer. E podemos pegar também esse jogo do Arsenal versus Bournemouth. Podemos pegar aí esse jogo para Arsenal tá vencendo o jogo. Por que não? Então, mude sua dupla, mude sua tripla. Lembrando que Arsenal com empate, porque o Arsenal deve poupar alguns jogadores. Entre outras opções que vocês podem pegar, tem jogo do Galatasaray, então tem muitas boas probabilidades. Então, se quer mais informações ou mais dupla ou tripla detalhadamente, estarei deixando aí no nosso Telegram. Então, já sabe, o link vai estar na descrição. Só estou esperando a liberação aí, então vai estar na descrição. Até a próxima, nos vemos amanhã.